Mas eu queria saber de você, Paulo. Depois de toda essa confusão do escândalo Irã-Contras, eu queria que você desse uma pincelada no que foi, sobrou para o tenente-coronel, que era o cara mais moderno, e o Reagan saiu livre, leve e solto, quando deveria ter ido parar na cadeia, né? Que o Nixon, por muitíssimo menos, teve que renunciar, quase foi empichado e ia parar na cadeia. Então, eu queria que você contasse essa história para a gente. Seja bem-vindo a bordo aí. Bom, boa noite, comandante, boa noite, amigos. O público, de fato, aqui é selecionadíssimo. Nós temos tido um contato com muitos aqui do canal que nos visitam nas nossas lives. É um pessoal diferenciado, que tem um conhecimento muito grande, não é fácil realmente. Sobre esse assunto do Irã-Contras, eu posso dizer que ele foi continuidade de eventos dos anos 70. Nos anos 70, vou fazer uma pequena digressão, o que acontece? Os Estados Unidos se retiram do Sudeste Asiático entre 71 e 73. Eles retiram as tropas de terra e depois, por último, as unidades da Força Aérea e da Marinha. Nessa época, aconteceu uma das últimas grandes operações secretas oficiais direcionadas pelo executivo americano, que foram os bombardeiros do Camboja, ordenados pelo Nixon. Começaram em 69 e foram até 73, mais ou menos, de forma relativamente intermitente. Qual era o objetivo dos bombardeiros? Criar uma zona tampão na fronteira com o Vietnã do Sul, para permitir que os americanos se retirassem e dessem tempo para o exército sul-vietnamita se organizar melhor para fazer frente aos norte-vietnamitas, que todos sabiam que acabariam lançando uma ofensiva, e as unidades Vietcong, que penetravam pelo Camboja. Só que isso teve um efeito colateral. Dos vários efeitos colaterais, teve um em particular que vai atender, vocês vão entender por que eu estou falando disso. O Congresso americano proibiu, depois desses eventos no Camboja, ele aprovou uma lei que o executivo americano não tinha mais liberdade para operações secretas de grande porte. Ele não poderia mais fazer esse tipo de operação, como aconteceu no Camboja, sem autorização do Congresso. Ou seja, deixaria de ser operação secreta, teria que passar pelo crivo do legislativo. Qual foi o efeito colateral disso? Retirada americana do Sudeste Asiático, a crise que envolveu o Nixon, fim da doutrina Nixon, né? A gente vai ver crise do petróleo, a gente vai ver uma bola de neve que vai vir na esteira desses eventos, e nós estávamos na época da Guerra Fria. Bem ou mal, a gente sabe que existia um mise-en-scène, existia um jogo de cena entre os dois blocos, havia limites entre os blocos, que cada lado podia avançar, isso é um fato, né? Só que formou-se um vácuo na retirada dos americanos do Sudeste Asiático, porque eles pararam por algum tempo de fazer intervenções externas em larga escala, porque a crise bateu na porta. Eles já vinham enfrentando uma crise econômica, uma crise social, política, desde do final dos anos 60, só que agravou demais a partir de 73. E aí tem a crise do petróleo, que é uma outra história, que vai atingir em cheio a economia americana e ocidental. Só que do outro lado tinha o bloco soviético. O bloco soviético ele vai continuar operando, notadamente ele vai operar aonde? No vácuo formado na África portuguesa. Final do Império Colonial Português forma um vácuo em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? Por que um vácuo? Porque os portugueses se retiram, os americanos não podem, o governo americano, quando eu falo americanos, é o governo americano, eles não podem intervir em larga escala, nem que eles quisessem, eles não conseguiriam, porque eles estavam se retirando do Sudeste Asiático, e eles têm que operar de uma forma mais dissimulada. Como é que eles vão fazer isso? Recorrer às agências de inteligência, a CIA, no caso, principalmente a CIA, que já tinha uma experiência longa no próprio Sudeste Asiático, ela tinha tido uma experiência muito grande no Laos, né? Teve uma intervenção tão longa quanto foi no Vietnã, quase uma década, onde teve intervenção
mercenários, empresa aérea secreta, uma série de ações que vai ser padrão, vão ser padrão a partir de então, na inteligência americana, né? Os americanos vão ter que lançar mão disso. E outra, lançar mão de proxies. No caso de Angola, por exemplo, os americanos vão ter que pedir por sul-africanos intervirem em Angola. Vai ter até uma corrida para ver quem chegava primeiro em Luanda. Os sul-africanos ou o pessoal da... Na verdade, o pessoal da MPLA já estava lá. E aí o pessoal da MPLA vai fazer aquele acordo. Não se sabe muito bem se foi mesmo o Fidel Castro, quem é que foi. Os portugueses dizem que foi o Fidel Castro, que não foi a União Soviética. Enfim, os cubanos chegam, eles mandam tropas de combate para Luanda. Isso vai deter, vai frear as guerrilhas adversárias do MPLA, que contavam com apoio de serviços de inteligência ocidentais, ainda em pequena escala, né? Mas aí chegam os sul-africanos. Eles vão intervir em uma escala maior. Como os cubanos estavam em maior número, com armas pesadas e com suporte logístico maior dos soviéticos, porque aí os soviéticos abraçaram, os cubanos acabaram detendo as ofensivas das guerrilhas adversárias do MPLA, principalmente a Frente Nacional de Libertação de Angola, que operava a partir do Zaire, no norte, era mais próximo de Luanda, portanto, né? E os sul-africanos vão parar a corrida no meio do caminho, porque não interessava para o governo sul-africano se aventurar numa guerra onde eles não teriam cobertura, porque os americanos foi tipo, ó, vai lá, resolve, mas a gente não conhece vocês, que é bem típico dos americanos fazerem isso. Os sul-africanos se retiraram. O MPLA vai dominar a maior parte de Angola e aí vai começar a longa guerra civil angolana, que vai ter uma série de reflexos nesse submundo das Black Ops na África, né? E ela vai virar uma bola de neve que vai envolver uma série de figuras chaves na CIA, no tráfico de armas e nos serviços de inteligência. É em 76, ou seja, um ano depois da intervenção cubana, que vai nascer uma organização informal chamada Clube do Safari. Por que Clube do Safari? Porque foi uma reunião que aconteceu em 76, num clube de caça no Quênia. Quem participou dessa reunião? Representantes do Mossad, da inteligência francesa, da CIA, da SAVAK iraniana, do Serviço de Inteligência egípcio, do Serviço de Inteligência marroquino e do Serviço de Inteligência francês. Esse pessoal todo vai fazer uma organização informal para lutar contra o que eles chamavam de comunismo que estava em expansão na África. Lembra do que eu falei agora há pouco, que os americanos se retiraram, formou um vácuo. Se você não ocupa o espaço, forma-se um vácuo. Aí esse pessoal vai entrar no meio do caminho, principalmente na África. Eles vão operar em vários lugares da África. Só que assim, pessoal, eles não tinham a estrutura que os americanos tinham, o poder de fogo que os americanos tinham. Bem ou mal, eles tinham uma indústria, tinham um monte de coisa. Eles vão usar táticas, a gente chamaria de táticas assimétricas. Como seria isso? Apoiar guerrilheiros para bloquear, para atrapalhar os governos marxistas e nacionalistas que estavam surgindo, e eles vão operar no submundo, inclusive do crime, para lavar dinheiro, conseguir dinheiro e para comprar armas. Vão surgir, no meio desse pequeno imbróglio, vão surgir vários homens chaves. Um deles se chamava Adnan Khashoggi. O Adnan Khashoggi, ele era um saudita, ele era traficante de arma, multibilionário. Tio do jornalista que morreu picado lá na Turquia. Esse, é tio desse mesmo. Ele era um cara muito bem relacionado, ele tinha um sócio, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas depois eu posso disponibilizar, era um iraniano. Ele tinha sido da SAVAK, da polícia secreta do Shah, Reza Parlev. Eles dois faziam a intermediação para conseguir as armas para fornecer para essas guerrilhas que os serviços de inteligência que eu acabei de descrever estavam armando para lutar contra o governo de Angola, o governo de Moçambique, esse aí.